Eu gostaria de dar boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, que mensalmente temos um encontro marcado e agora a gente está com essa série Mediunidade, né, buscando oferecer fundamentos, né, com os princípios, né, da nossa querida doutrina espírita para as pessoas, para os trabalhadores da mediunidade, os trabalhadores em geral da casa espírita. Não é somente o médium, né, que é o trabalhador da reunião mediúnica que gosta de saber sobre esse assunto e que tem, né, vontade de aprender. Então, a gente está oferecendo para todos. O Marcelo, eu não encontrei muita coisa sua e não quis te perturbar pedindo uma biografia. Eu acredito que o trabalho que você tem feito já tem dado, mostrado, né, a tua competência e a tua dedicação em divulgar a doutrina espírita, né, o espiritismo, e não só no Brasil, mas também em todos os países, porque com a forma que você trabalha, a gente tem a oportunidade de conhecer onde estiver, né? Então, o Marcelo, ele atua há anos como evangelizador e orador espírita e atualmente integra a área de comunicação social espírita no Movimento Espírita Brasileiro, além de trabalhar junto ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. Marcelo também é criador do programa Espiritismo e Mediunidade, que propõe o estudo destes dois temas através de plataformas eletrônicas e mídias sociais. E o Marcelo também tem um espaço lá no Espiritismo Play, da Mansão do Caminho, né? Onde também você oferece estudos das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que são fantásticos, eu recomendo porque vale a pena, viu? É um mergulho nessas obras que trazem muitas reflexões e ensinamentos. Então, o Marcelo, né, hoje está conosco para nos falar sobre o médium na vida, né? Eu achei um tema muito interessante, principalmente nesse período em que os médiuns estão preocupados porque não estão trabalhando na casa espírita. Então, eu acho que é um tema fantástico. Então, vamos iniciar com a nossa prece. A Jussara, por favor, faz a prece para nós. Convidando a todos para que elevemos os nossos pensamentos a nosso Pai Criador, em uma prece de gratidão por sua bondade infinita e misericórdia, que permite que mesmo em momentos onde não podemos estar unidos no mesmo ambiente físico, encontramos-nos, acima de tudo, unidos pelos laços do Espírito, sentindo a presença dos protetores, dos benfeitores espirituais que assistem ao desenvolvimento de todos nós no esforço coletivo de nos melhorarmos interiormente. Mas, em especial, rogamos hoje pelos trabalhos que se desenvolvem neste sentido na Suíça, dos queridos irmãos que se dedicam com tanto afinco a estas atividades de consolar e de iluminar as mentes e os corações, ao querido Marcelo, que vem contribuir com as suas reflexões, e a todos nós que possamos também nos tornarmos multiplicadores, como fomos convocados pelo Cristo para nos transformarmos. Que o Pai nos abençoe, que Jesus esteja conosco em nossos corações. A graça de Deus. Obrigada. Então, Marcelo, a palavra é sua. Oh, que alegria! Olha, eu quero dizer já de antemão do carinho, né, com que a gente vai recebendo. A distância é um pouquinho grande, mas a vibração chega aqui que é uma maravilha, viu? Então, a gente quer começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de poder expedir aqui, ainda que singelamente, mas de maneira fidedigna,
à codificação, algumas considerações que nós amealhamos em cima desse tema que é, de fato, pomposo, ele é simplesmente maravilhoso, que é a ideia do médium na vida. Bom, quando a gente ficou meditando sobre esse assunto para buscar assim preparar um material super interessante para o grupo, nós resolvemos dividir as nossas reflexões em dois grandes momentos. O primeiro momento, onde a gente faz o resgate da conceituação do que seja efetivamente mediunidade, para que a gente possa fazer o aprofundamento do tema ou as reflexões, os aspectos da mediunidade na vida, mas ancorando esses aspectos ou dialogando com o conceito de mediunidade. Então, nós nos servimos, eu fiz assim, olha, tem um livrinho aqui que já está bem, né? O Divaldo diz que o livro fininho, que é aquele livro diet, né, aquele livro fim, é o livro que não é usado, mas o gordinho, esse aqui meu, então já está assim, olha que eu tenho o digital, né, mas esse aqui a gente gosta, porque tem muitas anotações, então a gente vai se servir da codificação, eu não vou tirar nada da minha cabeça, o Marcelo Shoa não acha nada, já está achado na literatura, e o que a gente vai fazer vai ser trabalhar esse assunto juntos. Então, Allan Kardec, no capítulo 14, ele teve o cuidado de trabalhar conosco, de dinamizar conosco a conceituação de mediunidade. Ele vai dizer no item 159, que é o primeiro item do capítulo 14, né, da segunda parte da obra, já que o livro dos médiuns é dividido em duas partes. A primeira parte, que ele vai chamar de noções preliminares, com 4 capítulos, e a segunda parte, com 32 capítulos, onde ele vai trabalhar todo o desdobramento, porque esse livro, se é livro dos médiuns, e a gente já vai entender o que é médium, a gente vai perceber com isso que ele é um livro para todos nós. E lá, justamente no item 159, ele vai dizer que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. E ele usa algumas palavras interessantes. Todo aquele que sente. Então, ele circunscreve ou ele cria um perímetro de atuação da mediunidade, ancorando-a na nossa capacidade de perceber usando o verbo sentir. Isto é, está ligado a um sentido. Há aqueles, inclusive, que dizem que a mediunidade seria, então, um sexto sentido. Mas ele vai dizer que todo aquele que sente num grau qualquer, essa palavra grau, no movimento espírita aqui no Brasil, eu não sei como é que é aí na Suíça, né? Mas aqui no Brasil a gente gosta, né? Se habituou a chamar isso de ostensividade. O médium ostensivo. Mas na tradução que a gente tem aqui, existem duas que eu gosto muito de usar. Uma é do Evandro Noleto e a outra, óbvio, é de Guilhom Ribeiro. Todas as duas usam a mesma palavra, né? Que é a palavra grau. Num grau qualquer. Esse grau é essa ostensividade ou a intensidade dessa mesma percepção. Então, todo aquele, qualquer um de nós que sente, independente do grau, ou seja, a gente não classifica a mediunidade pelo que nós habitualmente então chamaríamos de ostensividade. Não, é todo aquele que sente, independe do grau. O que? Ele sente o quê? Essa influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, a mediunidade ela está intimamente associada à nossa capacidade em perceber os espíritos. E isso é interessante porque, se nós observarmos aqui no capítulo 14, ele vai produzir um desdobramento. Ele vai dizer que essa faculdade é inerente ao homem. Ou seja, não é um privilégio exclusivo. A mediunidade, portanto, não é um sacerdócio específico de algumas pessoas. Ela pressupõe e se caracteriza na sua manifestação em toda a criatura humana. Então, ele vai dizer, por isso mesmo, olha, não constitui um privilégio exclusivo, né? Raras são as pessoas que não possuam delas algum rudimento. Raras. Então, existem, né? Bom, pode dizer-se que todos são mais ou menos médios. Esse mais ou menos é uma variação em função daquele grau.
Eu gosto de começar por aí para a gente justamente se contextualizar ou se recontextualizar. O que é que significa isso? Porque às vezes a pessoa diz assim, não tenho mediunidade, eu sou uma pedra, eu não percebo nada, eu não sinto nada. A gente gosta até de brincar, né? Às vezes na casa espírita tem uma palestra, uma atividade como essa que a gente está fazendo, né? Então aparece alguém, como a gente viu aqui antes, a Jussara fez a prece, a pessoa chega, se emociona, e ela diz assim, nossa, eu estou sentindo a presença de um espírito do meu lado, e eu estou me sentindo tão bem, eu tive essa sensação gostosa desse espírito, só que ele está do teu lado há mais de 10 anos, só naquele momento que você se permitiu perceber, porque você abriu no seu psiquismo o que Allan Kardec vai chamar no Livro dos Médiuns, né, de similitude fluídica ou identidade vibratória. Você se permitiu aquela percepção, mas o espírito, às vezes, é o seu anjo de guarda, o seu espírito amigo, o nome que você queira dar, é o seu espírito protetor. E ele, óbvio, porque ele protege, ele intui, está o tempo inteiro ali do seu lado, inclusive pela veia da intuição. Allan Kardec vai desdobrar isso depois, entre os capítulos 14 a 16, e mais especificamente no 16, onde ele vai trabalhar um quadro chamado de quadro sinótico, né? Com as variações das classificações dos tipos de mediunidade, mas isso é outro assunto, que nós temos a intuição como sendo esse mecanismo comum a todos. E essa pessoa que se intitula, por exemplo, uma pedra, uma porta, a pessoa ancora num objeto, justamente porque quando a gente faz um estudo antropológico, tudo aquilo que é inanimado é imaterial, né? Ou melhor, do ponto de vista sem alma. Então, a palavra ânima, que vem de alma, né? Um objeto inanimado é um objeto sem alma, portanto, sem vida. Então, uma pedra, um pedaço de pau, sendo algo inanimado, a pessoa faz essa relação. Mas, de fato, pela veia da intuição, ela é capaz de perceber os espíritos, os conselhos. Não é à toa que no próprio Livro dos Espíritos, que é um opúsculo que antecede a esse, Allan Kardec faz uma pergunta que virou um clássico entre nós espiritistas, né? Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta todo mundo conhece, muito mais do que imaginais. De ordinário e a tal ponto, são eles que vos dirigem. Aqui um ponto de atenção. A palavra influência, ela é neutra. Geralmente, quando a gente observa nessa resposta a contextualização da influenciação, a gente canaliza isso para uma obsessão, para um espírito perverso, mas não é nada disso. A influência é neutra. O espírito influencia o nosso comportamento, mas quem determina a atitude é a própria criatura humana. Então, nesse aspecto, dentro dessa dinâmica, todos nós somos médiuns, porque todos nós somos intrinsecamente suscetíveis ao processo de influenciação. Seja essa influência boa ou seja essa uma influência ruim, que a gente já vai estudar isso aqui. Eu tenho até meia-noite hoje, não é isso? Então tá tudo certo. Bom, à disposição. A gente tem quanto tempo? A gente tem quanto tempo? Acho que é 50 minutos, né? Ou é 1 hora? É 1 hora. Então tá ótimo. Foi exatamente o tempo que a gente preparou. Aí ele coloca aqui, olha, uma conjunção adversativa, que eu chamo em português, né? Aí na Suíça ninguém é obrigado a ficar lembrando de regra gramatical. O que é uma conjunção adversativa? É o seguinte, é mais sem o i, né? Porque se for com o i é de verbo de intensidade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. É assim, se você estiver dialogando com alguém e a pessoa ela soltar uma adversativa, significa que ela quer lhe mostrar o outro lado da moeda, ou um outro aspecto daquela proposição. Por exemplo, as casas espíritas na Suíça ainda são poucas, mas são muito assertivas. É o outro lado da moeda. Então, esse mais é uma conjunção adversativa. E aqui Allan Kardec colocou uma conjunção adversativa, que é todavia, porém, contudo, entretanto. Emmanuel, eu tenho uma chique que eu gosto muito, que é debalde, né? Mas é debalde junto. Se for separado, é obalde, né? Ou é outra coisa.
Mas o que significa isso? Que agora, usando a conjunção adversativa e pegando um pouquinho, né, da língua portuguesa na análise da resposta, ele vai apresentar, então, outro lado do que seja mediunidade. Todavia, usualmente, está entre vírgulas, não é porque foi feito para respirar, é para dar ênfase, chama-se aposto. Então, usualmente, está de modo usual. Entretanto, de modo usual, assim só se qualificam. Então, primeiro ele deu uma definição que a gente vai chamar de lato sensu. Agora ele dá uma outra definição, é o mesmo item 159. Agora ele dá uma definição que a gente vai chamar de stricto sensu. Primeiro ele deu uma definição ampla, agora ele vai dar uma definição específica, que é essa adversativa que a gente comentou aqui. Assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, né? E se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. O que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O corpo físico, a mediunidade é uma predisposição orgânica. A disposição é da alma, mas a predisposição é do corpo. Então, a criatura, quando reencarna, em função do seu planejamento reencarnatório, ela imprime naquilo que o professor Hernani Guimarães Andrade vai chamar de perispírito, como sendo modelo organizador biológico, ele imprime na estrutura somática, ou seja, no corpo físico, todas as compleições necessárias para o seu processo, para a sua programação de vida. Então, a altura, a compleição para o canto, a acuidade auditiva, visual, determinadas percepções. Atletas, por exemplo, fazem movimentos, né, que o Daniel Goleman vai chamar, quando trabalha a ideia de inteligência emocional. Esses atletas, alguns, fazem movimentos que a gente só consegue compreender quando a televisão mostra e em câmera lenta. Porque eles possuem um tipo de inteligência que a gente vai chamar de inteligência sinestésico-corporal. É um tipo de inteligência, assim como a área da verbalística, a área da abstração, do cálculo, são manifestações da inteligência, né? Que são justamente chamado o coeficiente de inteligência, que antigamente a gente media essas capacidades pelo QI, pela capacidade que a gente tem de fazer conta rápido, uma série de outras coisas. Isso evoluiu. Pois muito bem, todas essas condições ou compleições, elas são impressas pelo espírito através do perispírito ou modelo organizador biológico, como chama o professor Hernani Guimarães Andrade, no corpo físico, em tempo de planejamento reencarnatório. Por exemplo, a obra de André Luiz, né, quando trata da reencarnação de Segismundo, a gente vai observar ali todo um planejamento espiritual para que ele renascesse com problema cardíaco. Justamente porque o professor Jorge André, ele trabalha uma ideia dos plexos. Os plexos são os vórtices de energia. Essa palavra vórtice ela é um pouquinho complicada, mas vamos imaginar o seguinte, que você está fazendo ali um Nescau, né? Você pega um leite, joga ali o chocolate e mexe. Quando você mexe, eu não sei se aí na Suíça vocês tomam chocolate, né? Mas aqui não toma. Então, quando você está mexendo o Nescau, você tira a colher, você vai perceber que a energia mecânica cria um redemoinho. Aquele redemoinho é um vórtice de energia. E aquele vórtice pode ser destrócino, isto é, da esquerda para a direita, ou sinestrócino, movimento contrário. Tanto é que se você colocar a colher de volta e fizer um movimento na mesma direção, mas em sentido contrário, isto é, você fez um movimento destrócino e agora você faz um sinestrócino, você vai desfazer aquela energia mecânica. Por isso que o passe possui, de alguma forma, um certo gestual, porque o gestual ele vai estar na razão direta da biomecânica envolvida no processo do passe. Mas isso é uma outra live, só para trabalhar o passe. A questão aqui é o entendimento de que esses vórtices de energia, na camada perispiritual, que é o corpo do espírito, podem, em distonia ou em sintonia, imprimir no corpo físico
as condições necessárias para o processo reencarnatório. Então, alguns, em função do planejamento, vão renascer com essa compleição chamada de sexto sentido, que é comum a todos, mas que no planejamento reencarnatório transcendental, para alguns, muitos de nós, esse plug ele vai ficar um pouco o potenciômetro, o volume dele, né? Vai ficar mais ascendente. Então, a manifestação vai ser maior. Ela vai se dar pela porta de entrada aqui de uma glândula, que a gente chama de glândula da mediunidade, né? Ou epífise, essa glândula que funciona como uma espécie de receptáculo, e ela vai canalizar dentro da nossa estrutura anátomo-fisiológica e vai se manifestar na fala. O livro dos médiuns vai chamar de médiuns falantes. A gente gostou de chamar de psicofônico. Essa palavra aparece uma única vez no capítulo 32 do livro dos médiuns, mas é só uma questão de nome. Ou médiuns psicógrafos, ou seja, esse pulso nervoso se canaliza e se manifesta naqueles tipos específicos de mediunidade que Allan Kardec vai classificar entre os capítulos 14 a 16 da segunda parte dessa mesma obra. Isso é o que caracteriza a mediunidade específica, todavia, quer dizer, o modo usual. E ela se reveste de uma necessidade física. Então, a mediunidade, ela é, na verdade, um dom. Dentro dessa dinâmica de planejamento reencarnatório, ela é uma possibilidade que Deus nos oferece para, pelo intercâmbio com os espíritos, nós aprendermos. Então, é uma espécie de simbiose. Ao mesmo tempo em que os espíritos nos ensinam, nós aprendemos com eles. É um mecanismo de soerguimento duplo. Então, quando a gente vai a uma reunião mediúnica, por exemplo, a gente não vai ali para ajudar. Isso eu acho bem interessante, essas manifestações, né? A gente entende a colocação, mas a gente considera, dialogando com o conceito de mediunidade, um pouquinho equivocada. Porque quando a gente se coloca na posição de ajudar, a gente se estabelece neurolinguisticamente acima daquelas pessoas. Isso não é uma verdade. Nós podemos sintonizar, por exemplo, com espíritos nobres, mas não significa tenhamos em nós a mesma nobreza. Num determinado momento, aquele espírito, ele produz no seu psiquismo, já que os espíritos se comunicam conosco pelo pensamento, eles produzem uma faixa de frequência que naquele instante, e somente naquele instante, nós amealhamos as condições para sintonizar com eles. Então, imaginemos que, por motivos que tais, sejamos capazes de, num determinado instante, expedir uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. Isso não nos confere o patrimônio moral do Dr. Bezerra de Menezes. É óbvio. Se um espírito dessa envergadura, ele pensa, o seu pensamento é nobre. Portanto, a sua faixa de frequência é uma faixa de frequência diferenciada para melhor. E o médium terá a necessidade de vibrar naquela mesma faixa, ou buscar interpolar aquelas mesmas faixas a fim de que perceba aquele tônus vibratório, porque o que o espírito comunica é o pensamento. Por isso que um espírito aí da Suíça consegue vir aqui para o Brasil e expedir uma comunicação. Vamos supor que o mentor, o orientador da casa, dos trabalhos que vocês realizam com muito afinco, ele, por algum motivo, ele deseja, então, manifestar-se numa reunião mediúnica aqui no Brasil. Ele vai conseguir lograr êxito em 100% dos casos, porque o que ele transmite é o seu pensamento. E o médium capta o pensamento, a abstração feita às questões de glossolalia ou genoglossia. O que é que significa isso? O médium, que isso Kardec trabalha largamente no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, portanto, um pouco mais adiante. É muito conteúdo para falar, né? Então a gente fica fragmentando aqui a linha de raciocínio, mas fazendo questão de citar a fonte para vocês, de novo, não acharem que isso está na minha cabeça. O Marcelo João não acha nada.
No capítulo 19, Allan Kardec vai trabalhar conosco na primeira e segunda parte do capítulo 19, já que esse capítulo a gente pode dividir ele em 3 partes, né? A última são as dissertações ou considerações dos espíritos a respeito desses processos de mediunidade específica, quais sejam a música, por exemplo, a pintura, a capacidade dos médiuns expedirem comunicação em outros idiomas. Então, existem considerações nesse sentido, mas o capítulo 19 trabalha a ideia central de que a comunicação se dá através do pensamento. Uma vez entendendo o que seja efetivamente mediunidade, a gente vai pular um pouquinho e vai explorar um miolo lá do item 186, né, do capítulo 16, quer dizer, pulando um pouco, já que a gente começou pelo 14, e tem um pedacinho ali que a gente queria usar como trampolim para o nosso desenvolvimento. Que são determinados critérios de comunicação que Allan Kardec coloca para a gente. Eu achei que é bem interessante aqui, né, a gente citar esses critérios que ele utiliza. Ele vai dizer o seguinte, de novo, são critérios. Para que uma comunicação seja boa, então tem comunicação que não é boa. Primeira coisa. Para que a condição para uma comunicação boa. Então, primeiro, tem a condição. E segundo, nem toda comunicação é boa. Olha que interessante. Mal começou o anunciado, já tem uma série de informações aqui para a gente. É a mesma coisa a conceituação lá no Evangelho, logo na antecapa da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro dificílimo, que eu considero um livro assim, muito difícil. Tá certo? Ele vai dizer assim, fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Bom, se existe fé inabalável, porque tem fé abalável. Logo, fé não é um adjetivo, fé é um substantivo. Eu tenho fé, quer dizer nada. Como é que é a tua fé? Tá certo? Então, aqui é a mesma coisa. Para que uma comunicação seja boa, então tenha ruim. Preciso que proceda de um espírito bom. Parece óbvio isso, mas espírito mediano produz comunicação mediana. Então, o resultado da comunicação, primeiro, está na razão direta da fonte. Isso parece bem óbvio, mas às vezes a gente esquece. Quando Allan Kardec foi convidado pelo Sr. Fortier, aos 53 anos de idade, portanto, depois de mais de 30 anos de magistério, para apreciar os fenômenos das mesas que giravam e se movimentavam e como elas produziam pancadas, e as pancadas eram decodificadas num formato de respostas dentro de um mecanismo parecido com o do código Morse, né? Que a gente chama isso de tiptografia ou grafia escrita através das pancadas. Esses processos de tiptologia, que é o estudo destas mesmas pancadas ou criptografias, manifestavam respostas. E dizia-se à época, isso foi dito a Kardec, que as mesas falavam. E ele, olha, eu não acredito que mesas tenham cérebros para pensar, nem muito menos nervos para sentir. Mas, quando ele participou da primeira reunião mediúnica, ele viu que, de fato, as respostas eram inteligentes. O meio era de manifestação física. Aliás, o primeiro bloco da segunda parte do Livro dos Médiuns, Kardec introduz as manifestações físicas para nos dar justamente a percepção de que o meio é físico, mas o efeito é inteligente, porque as respostas são inteligentes. Então, ele percebe que, de fato, há inteligência ali. E se aquele efeito era inteligente, a origem, a causa, há que ser igualmente inteligente. A valoração, que a primeira parte do Livro dos Espíritos vai chamar de axiologia, né? Então, ele percebe isso. De fato, tem uma resposta inteligente aí. Essa coerência de raciocínio, ela é o DNA de Allan Kardec na codificação. E ele desdobra isso aqui, olha, para que esse bom espírito possa, então não necessariamente o espírito pode comunicar. Logo, não existe o supermédium, aquele que sintoniza com tudo e com todos. E nem todos os espíritos podem se comunicar, tá? Quer dizer, para que esse bom espírito a possa transmitir, é indispensável
É a condição sine qua non, sem a qual não, tá certo? Ele é um bom instrumento. Então, ele precisa de um bom instrumento. Que instrumento é esse? É o médium. Para que queira transmiti-la. Às vezes o espírito está na reunião, tem um bom médium, não confundir bom médium com médium bom, tá certo? Tem um bom médium, mas ele quer transmitir? Primeira coisa. Segunda, ele pode transmitir? Então, para que ele queira transmitir, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Existe na comunicação mediúnica uma coisa chamada necessidade. Isso é um critério, é um dos critérios. Só para falar sobre esses critérios, a gente ficaria aqui a tarde toda, tá certo? Só para falar dos critérios, mas existem critérios na comunicação. E esses critérios, eles estão diametralmente vinculados ao médium. Ao médium. Mesmo que o espírito seja bom. Vou repetir. Mesmo que o espírito seja bom. O meio, que é o médium, considerando a palavra que vem do latim, intermediário, ele é uma ponte entre essas duas realidades, a realidade espiritual e a realidade material. Ele faz esse processo. A gente chama isso, inclusive, chama o médium de modem, né? Agora, nesse último final de semana próximo passado, nós expedimos alguns comentários sobre a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Então, nós conseguimos esgotar lá com o time a primeira parte da obra, já que o próprio André Luiz dividiu o livro em duas partes. Então, a primeira parte, e lá a gente fez essa metafórica associação. O médium, então, ele é um modem. O que significa isso? Ele modula e demodula um sinal. Então, se você tem, por exemplo, aí na sua casa, um aparelho que transmite sinal de Wi-Fi, né? Que é sinal sem fio, esse wireless sem fio, o que ele faz? O que é esse equipamento? Ele, na verdade, pega o pulso elétrico e transforma esse pulso elétrico em onda eletromagnética. Tudo bem? Então, ele faz esse processo de modulação e demodulação. O modemzinho que fica aquele cabinho de rede, aquele plugzinho do cabinho de rede, aquilo ali a gente chama de RJ45, aquele plug, ele tem ali um sinal em microvolt, portanto, um sinal elétrico. O que o modem vai fazer? Vai pegar aquele sinal elétrico e vai converter aquele sinal elétrico em pulso eletromagnético. E quando o seu computador, que recebe o pulso eletromagnético, quer navegar na internet, ele vai conversar com o seu modem vai fazer o processo de demodular, modular e demodular. Então, portanto, o médium ele faz esse papel. E quando há entropia, que seria o ruído na comunicação, ele provém desse medianeiro, desse modem. Então, os critérios ou restrições da mediunidade, eles dialogam fundamentalmente com a condição, com o médium, com a pessoa do médium. Tudo bem? Bom, considerando que nós temos restrições, eu resolvi me servir para a gente conversar aqui, né? Eu vou controlar o tempo para tentar expedir a maior quantidade de conteúdo que a gente puder. Tá? A gente separou aqui o material, vou confessar a vocês com muito carinho. Tá? Então, nós resolvemos retirar do capítulo 3º, da parte 1ª do Livro dos Médiuns, parte 1ª do capítulo 3º, porque, como eu disse antes, considerando que o Livro dos Médiuns tem 2 partes, e existem 2 capítulos 3, então é o da primeira parte. É um capítulo assim, que às vezes a gente lê e passa correndo. Chama-se Do Método. É um capítulo excelente, é um trabalho hercúleo que Allan Kardec fez aqui, e ele estabelece mecanismos de convencimento, tá? De aporte do conteúdo doutrinário em cima de critérios adversos. Então, a pessoa tem um pensamento contrário à doutrina espírita, ele construiu, daí o título do capítulo, um método de raciocínio para nós expedirmos um conhecimento ou aportarmos essa mesma linha de raciocínio aos outros, fazendo-os perceber
tratar-se a doutrina espírita desta e daquela proposição. É ali que a gente vai encontrar, por exemplo, antes de tornar alguém espírita, torne-o espiritualista. Isto é, antes de acreditar na reencarnação, busque encontrar na pessoa a linha de raciocínio de que há alguma coisa depois da vida, a vida além da vida. Todo aquele que acredita em alguma coisa depois da vida é espiritualista. Então, o católico é espiritualista, o hinduísta é espiritualista, o budista e o espiritista, ou espírita, já que essa expressão ele cunhou no item primeiro da introdução do Livro dos Espíritos, né? A gente chama isso de neologismo, são palavras novas. Para designar coisas novas, são necessários termos novos, vai nos dizer Allan Kardec. Bom, por uma coisa ou por outra, é no item 28 desta parte terceira do método, em que ele traz aqui à baila, antecipando o capítulo 14 da segunda parte, alguns aspectos comportamentais que representam assim, o desenvolvimento, vamos dizer, das reflexões que a gente trouxe para compartilhar aqui com todo mundo. Allan Kardec, no item 28, ele vai expedir uma linha de raciocínio baseado, como eu disse, né, no próprio capítulo 3º, que ele trabalha assim, um sistema de credulidade, vamos chamar assim. Né? E no item 28 ele trabalha o comportamento dos espiritistas, o comportamento dos médiuns espíritas. Entre aqueles de nós, ele vai dizer assim, né, os que se convenceram por um estudo sério podem destacar-se. E aí ele, Kardec, vai nos destacar em 4 grandes grupos. Tudo bem? Vamos acompanhando o raciocínio juntos. Eu sei que de vez em quando eu falo um pouco rápido, mas a ideia aqui é a gente tentar reproduzir o pensamento de Kardec nessas reflexões. Então, entre os que se convenceram por um estudo sério, aí Allan Kardec vai trabalhar 4 grupos, que eu vou inverter a ordem desses grupos de propósito para estabelecer uma linha de raciocínio. Mas são 4 grupos. Primeiro grupo, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. É o espírita que adora fenômeno. É o fenômeno mediúnico. A pessoa é impressionável pelo fenômeno. Na casa espírita que frequentávamos em Santa Cruz, chama-se Centro Espírita Luz e Caridade. Fica lá na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz. Essa casa espírita, nós, quando jovem, fazíamos ali um trabalho de apoio na atividade do passe. E era curioso, porque os jovens, né, os jovens da mocidade. Então, terminava a reunião pública, tinha para aqueles que desejavam, porque passe não é imposição, para aqueles que desejam, mas isso é outra live, só para a gente trabalhar esse assunto. Eles eram encaminhados para a sala de passe e nós, os jovens, fazíamos ali, por exemplo, quantos são na sala ou na cabina, tem gente que gosta de chamar de cabina ou sala, não importa o nome, mas ali quantos tem? Tem 4 médios passistas, 3, tem 2, tem 1, tem 5, e nós, jovens, em função desse número, fazíamos o controle das pessoas que entravam e saíam para criar uma dinâmica e um fluxo. Pois muito bem, eu estava à porta. Quando foi a vez de uma senhora tomar o passe, eu já percebi, olhando para ela, que o comportamento dela denunciava trejeitos assim, bem esquisitos, vou usar essa palavra, bem peculiares, melhor dizendo. Bom, pois muito bem, quando ela volta da sala de passe, primeiro, ela voltou carregada. Né? Era uma senhora gordinha, suarenta. Aliás, o Divaldo brinca a esse respeito. Ele diz que o médium bom é o médium gordinho, né? Aquele passa, a pessoa raquíticazinha, assim, ele fala brincando, diz que não tem muito fluido, né? Bom é aquele médium gordinho, suarento, né? Aquele que, enfim, ele acha que o espírito entra pela narina, então ele funga, né, para ver se o espírito entra pelo nariz, enfim. Então, essa senhora, com esse estereótipo, ela desce da escada e desce assim, transtornada. Que, afinal de contas, ela entrou na sala de passe. Né? Então, ela se impressiona. Ela acreditou na manifestação. E foi interessante porque talvez eu tivesse sido intuído para dizer assim para ela, olha,
senhora está vendo que a gente fornecia aquela aguinha fluidificada, era aqueles copinhos de cafezinho, né, que o pessoal toma? Olha, a senhora toma... Mas eu peguei uma garrafa de água que estava à mesa para servir água para o palestrante. Então, vamos dizer, era uma garrafa diferente, né? Peguei aquela garrafa e disse assim para ela, olha, essa água que está aqui vai lhe deixar boa na mesma hora. E eu falei aquilo com tanta vontade. E foi interessante, porque ela estava com uma expressão assim, quando ela tomou a água, meu filho, o que tinha aqui dentro? Ela mudou. A medicina vai chamar isso de placebo, enfim. Mas o ponto alto aqui, somos aqueles de nós que ancoramos a nossa vida nas percepções pura e simplesmente da manifestação. Então, a pessoa acha que a casa espírita é a reunião mediúnica. Não precisa de evangelização infanto-juvenil, não precisa de assistência e promoção social, não precisa de estudo, né? Então, ela acha que é isso. Então, e olha, entre os que se convenceram por um estudo sério, a porta de entrada da reflexão de Allan Kardec é esse. Somos aqueles de nós que vivemos no mundo dizendo que somos espiritistas, mas o que a gente acredita é na fenomenologia. A gente acredita no fenômeno. Aliás, o filósofo Protágoras vai dizer que os sentidos obliteram a razão. A pessoa vê uma coisa não significa nada. Mas ela vê, impressiona os sentidos e ela acredita naquilo que ela está vendo. Então, são esses. Olha, para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Não tem nenhum compromisso. Uma série de fatos mais ou menos curiosos. Eu fui lá, falaram lá sobre caridade, parece que é legal. Chamar-lhe-emos, aí a Kardec fala, vai discutir com ele. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. É o que vai, borboleteia numa casa espírita aqui, borboleteia ali, ou então, por exemplo, se participa da casa e nós, como somos seres humanos, somos criaturas cheios de idiosincrasias próprias, as nossas idiosincrasias, elas vão provocando problemas, questões. Pois, muito bem. Aqueles que não se engajaram, a pessoa entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra na pessoa, então surge um problema, ela borboleteia numa outra casa espírita. São os espíritas experimentadores. E no caso dos médiuns, isso se transforma num mecanismo que é objeto de muita reflexão. Porque o nosso compromisso fica onde, né? Nesse processo? A reflexão que advém disso, e a gente vai até trazer um pouquinho mais nesse sentido depois, já para o que a gente está chamando aqui de encerramento, como desdobramento reflexivo desse ponto. Mas o primeiro é esse, são os espíritas experimentadores, aqueles que vão borboleteando, vou chamar assim, as casas espíritas não têm profundidade. Mas depois, Allan Kardec, ele vai apresentar um segundo grupo, que é objeto assim de noites indormidas, se a gente penetrar a raiz do texto. Ele vai dizer que o segundo grupo, os que no espiritismo veem mais do que fatos. Não é só o fenômeno que está ali. Eles olha só isso, gente, eles compreendem a parte filosófica. Ou seja, sabem exatamente do que é que está sendo dito em doutrina espírita. Quando fala-se reencarnação, ele entende o que é o processo. As dores, as dificuldades, os amores, os decessos, as facilidades e angústias da vida, ele entende, ele compreende estes processos. Admiram a moral daí decorrente. Nossa! O movimento, vamos dizer assim, estoico, né, do cristianismo, considerando o estoicismo como princípio filosófico, a pessoa ela entende que existem coisas que ela pode fazer, mas não deve. E outras coisas ela até deve fazer, mas ainda não pode. Esse discernimento, então ele admira essa moral, mas aí vem a bendita da conjunção adversativa. Mas não a praticam. Não a praticam.
Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Opa, de novo aí a palavra influência. Influenciam os espíritos? Influenciam. Mas a depender do caráter, do gênero da influência, ela, para esse grupo de espiritistas, que está falando para nós, ela é nula. Insignificante ou nula, olha, em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Aí ele vai dizer, o avarento continua avarento, o orgulhoso se acha cheio de si. A pessoa diz assim, comigo é assim, falou, eu respondo mesmo. Ela não dialoga, muito embora conheça a parte filosófica do espiritismo. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso é muito profundo. E ele vai chamar isso aqui de quê? Olha, ele vai dizer assim, consideram... Gente, é Kardec falando, tá? Sou eu, não, só estou lendo, tá bom? Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, quando a gente diz que é espírita, dizer-se espírita não é atribuir-se um adjetivo, é como a fé. Que espírita é você? Porque aqui a gente já viu que tem os experimentadores e até agora tem os espíritas imperfeitos, que é aqueles que conhecem a doutrina espírita, mas não praticam. Ele sabe que a sogra dele tem uma encrenca com ele porque os dois não foram boa bisca em encarnação anterior. Mas ele não suporta isso. Ele faz questão de não suportar. O avarento continua a ser. O orgulhoso se acha cheio de si. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. É para a gente dizer, recitar, achar bonitinho. Nossa, que coisa maravilhosa. E aí, com isso, a gente vai transformando os congressos espíritas em espetáculos. Porque, na verdade, o objetivo de internalizar as mensagens do alto como instrumentos de reflexão pessoal, a gente vai se perdendo. São reflexões. Tá? E ele chama de espíritas imperfeitos. E não, veja só, não é aqui, o texto não é espíritos, são espíritais imperfeitos. Bom, eu vou pular o terceiro, porque eu vou deixar por último, e vou usar o quarto. Tá? Seria o último, eu vou colocar como penúltimo. Que ele vai chamar de, finalmente, o que ele vai chamar de quê? Espíritas exaltados. E olha a crítica que Allan Kardec faz. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Todo exagero é prejudicial. A pessoa ela polariza. Você vai conversar reencarnação. Mas o que é reencarnação? Então, um acidente não, isso daí a pessoa vira técnico de espírito. Não, isso daí é desencarnação coletiva. E aí começa a citar as obras da codificação que trabalham a ideia da desencarnação coletiva. É como alguém que estudou no ensino médio o malefício da Segunda Guerra Mundial, mas a pessoa não conseguiu depreender os prejuízos emocionais à luz da doutrina espírita. E a gente usa o conhecimento doutrinário, polariza e exagera. Então ele vai dizer assim, olha, em tudo o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado e cega. O espírito falou, é para a gente adotar. Ah, mas foi o espírito que disse na reunião mediúnica. É mensagem mediúnica. E a gente adota aquilo como um comportamento. Porque nós criamos um processo de distonia em relação à mensagem do alto. Assim como nós criamos uma distonia em relação à mensagem que o Espiritismo nos traz. Então, a gente confunde a água benta com água fluidificada. Por quê? Porque nós fomos católicos durante milênios. Mas espíritas, se a gente fizer uma conta rápida, considerando que o Espiritismo não tem 200 anos por sobre a face da Terra, 9 fora, cá 1 0 no chão, você foi espírita no máximo, está sendo agora pela segunda vez. A maioria está sendo apresentada ao espiritismo pela primeira vez nessa existência. Então, a gente faz uma transferência até inconsciente. A gente chama de atendimento fraterno, mas trata igual confessionário. Chama de médium, mas trata igual um sacerdote druida.
A sala da reunião mediúnica é um oráculo de Delfos, ninguém pode entrar ali. Uma pitonisa vai entrar em transe e vai dar a resposta. Por quê? Porque nós criamos projeções. Ao passo de que quando a gente descasca um legume, a gente está fluidificando aquele legume. Não precisa fazer aquele estertor de gestos. Quando a mãe abraça, acalenta o seu filho, ela está dando um passe. Então, são manifestações simples. Leonardo da Vinci vai dizer o seguinte, olha, a simplicidade é o mais alto grau, ou o supremo grau, né, dependendo da tradução, já que ele foi italiano, da sofisticação. Olha, vou repetir. A simplicidade é o supremo grau da sofisticação. Gente, ser simples é muito difícil. É tirar aquela capa de gordura das coisas. Então, a simplicidade canalizada, ela dialoga do ponto de vista da sua polaridade invertida com o exagero. Porque a gente cria exagero nas coisas. Então, aparece alguém para conversar conosco, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, não é por muito conhecerem doutrina espírita. Vou deixar aqui como leitura, não vou recitar por conta do tempo, a questão 982 do Livro dos Espíritos. Ali está muito claro. É só o bem assegura a sorte futura. Não é fora do Espiritismo, não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não estou tirando da minha cabeça. É fora da caridade, não há salvação. E a epístola de Paulo à comunidade de Coríntios já deu conta desse recado. Né? Só o amor, disse Jesus, cobre uma multidão dos pecados. Então chega alguém e a gente resolve ficar repetindo texto pronto e frase pronta. Quando a pessoa, às vezes, ela só quer ser abraçada. Eu fiz, quando eu fui adolescente, uma capacitação para trabalhar no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. A pessoa está com uma dificuldade, tem gente, o CVV impede até suicídio. A pessoa está muito mal, passa a mão no número, liga para o CVV, conversa com alguém, não é para falar de espiritismo, de religião, tem uma técnica. Você faz um curso e aprende essa técnica. E lá no curso, uma das primeiras aulas do curso contava o instrutor de um rapaz que ele queria dialogar com, ele queria fazer aquilo que a psicologia chama de catarse, né? Colocar para fora. E aí ele foi conversar com o amigo já vem com a frase pronta, já interrompe, já conclui pela pessoa, não conseguiu falar com o amigo. Ele buscou o outro igualmente interrompeu, colocou a sua linha de raciocínio, e isso se deu entre muitos, ele não conseguiu falar com ninguém. No final das contas, ele sentou ali do lado, ali no estábulo, ali, e conversou com o cavalo. Porque o que ele queria era falar. E, às vezes, nós, como cristãos, como médios no mundo e na vida, a gente parece que perdeu essa sensibilidade para o outro. A gente quer falar com o espírito, mas o encarnado também é espírito. E a tese é de Jesus, se não amas ao que vedes, como amareis ao que não vedes? Como é que a gente pode dizer que gosta do espírito na reunião mediúnica, se quando ele se nos apresenta na vida, na relação diária, a gente não aprova? Agora, nós não devemos aprovar o comportamento do outro. Assim, até todo pai repressor tem filho mentiroso. Seu filho, sua filha, mamãe, eu fumei maconha. Você bate no teu filho. Nunca mais ele vai te contar nada. Agora, não é fazer apologia ao decesso do outro. Isto é, passar a mão na cabeça. E essa equalização não tem receita de bolo. Mas o acolhimento, que é o que a gente vai aprender, né? Em Piaget, quando ele trabalha a ideia de heteronomia e de autonomia, o processo da hierarquia na dinâmica da educação, ela pressupõe a autoridade. E a autoridade é o equilíbrio da disciplina com o amor. Porque, às vezes, a gente, a despeito de ser amoroso, nós somos permissivos com o outro. E a despeito de polarizar demais para essa permissividade, nós somos autoritários. Autoritários. Não confundir autoridade com autoritarismo. E aqui não é um jogo de palavras. Jesus tinha autoridade, porque tinha o equilíbrio da disciplina com o amor. É isso que o mundo pede de nós.
E, por fim, a penúltima parte, que é a quarta dessa divisão, ele vai chamar o quê? Os que não se contentam em admirar a moral espírita. Olha que delícia! Que a praticam e lhe aceitam em todas as consequências. Lhe praticam e é uma conjunção aditiva, são as duas coisas, praticam e aceitam, que é o estoicismo que nós comentávamos antes. As coisas que se nos acontecem, nós não somos coitados da vida e na vida. Aquilo tem uma psicogênese. A gente pode não compreender, mas aquilo tem um motivo. Né? É o companheiro, um advogado, né? Conta até, isso está na vida de Chico Xavier, um companheiro muito conhecido, né? Próspero do ponto de vista das suas atividades como advogado, um escritório muito bem montado, e ele chega num certo dia de manhã e encontra o escritório dele todo destruído, todo arrebentado. A vida dele estava ali, o empreendimento dele profissional girava em torno daquilo, o sustento da família. Ele fica bem transtornado, era amigo de Chico, né? E dialogando com Chico, ele conta isso. Chico, mas você não tem noção do que aconteceu, e me roubaram tudo. E não é só roubar, eles mexeram nas coisas, revolveram aquilo tudo, quebraram, saquearam, badernaram meu escritório todo, né? E aí Chico olha para ele, abraça, e assim, nossa, é tão bom devolver, né, meu filho? É tão bom devolver. Isso é um entendimento da reencarnação. É quando a gente tem a consciência prática, é aquele processo que é empírico. A gente entende na dinâmica das nossas próprias dores. Ali manifesta-se a lei de causa e efeito. Ali eu posso dizer que eu acredito em reencarnação. Então, eles não se contentam em admirar, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Quantas vidas nós temos? Uma. Encarnação a gente tem um monte. Por isso que Paulo vai dizer que o homem morre. Que o personagem Marcelo Sô vai morrer. Agora, o espírito imortal, esse permanece. Então, eles tratam de aproveitar os seus breves instantes. Para quê? Para avançar na senda do progresso. A pessoa vê as dificuldades como instrumentos de seu erguimento. Agora, é lógico, sente dor, chora, conversa com Deus. Não imaginemos que isso daí são aqueles filmes de Hollywood, não. A pessoa vai para o banheiro chorar. Foi o que a gente assistiu hoje, essa semana, no Jornal Nacional, né? A médica dizendo que ela passa por situações em relação à Covid-19 aqui, que ela, meu Deus do céu, o que é isso? E aí ela se permitiu ir para o banheiro, chorou, depois ela lavou o rosto e voltou para trabalhar. Tudo bem? Aliás, a tese não é minha, é de Paulo de Tarso. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Essa é a dinâmica. E ele vai dizer assim, ó, a caridade é em tudo. Aí é uma outra live só para falar de caridade. A regra de proceder a que obedecem. Eu, uma certa oportunidade, fui fazer uma live no nosso canal, né, Espiritismo e Mediunidade, e aí eu acho que era uma advogada, ela perguntou de um jeito, que eu disse assim para ela, sobre as leis de Deus. Ela perguntou de um jeito que eu falei, você é advogada, não é? E ela respondeu lá na live que era. Porque da forma como ela fez a pergunta, me deu elementos para dizer para ela o seguinte, que as leis são positivadas, a gente aprende isso em filosofia do direito. O que é que significa isso? Elas são coercitivas, são impostas. Ah, não vou reencarnar agora não estou muito afim não. A reencarnação é uma lei. Então são leis divinas. E são leis, não são regras, são leis. Por que não são regras? Porque regras de acentuação em língua portuguesa têm exceção. E as leis de Deus não têm exceção. É não matarás, ponto. Inclusive começa com advérbio, que é uma palavra invariável, né? Não sofre flexão. Não matarás. Portanto, não devem ser por nós adaptadas. Então, daí a palavra obediência. A caridade em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São o quê? Os verdadeiros espíritas. Ou
melhor os espíritas cristãos. São aqueles médios na vida. São aquelas pessoas que entenderam a proposta do Evangelho de Jesus, que entenderam que falar sobre o amor não é simplesmente ficar repetindo. Entenderam que, no nosso caso, espiritistas, que dialogar com o conteúdo espírita não é simplesmente falar que é espírita como se aquilo fosse um título. Eu tenho 20, 30 anos de casa espírita. Não, espiritismo não é um adjetivo. Espiritismo é um substantivo, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, encaminhando aqui já para o final das nossas reflexões, o entendimento, por exemplo, de Aristóteles em relação à questão do prazer, né? Quando ele fala que tudo aquilo que a gente estima na vida, é para nós, então, uma fonte de prazer, né? A gente busca, a gente deseja o agradável para nós. Tudo aquilo que representa para nós e em nós um bem, a satisfação das nossas necessidades e desejos, então a gente busca. E Aristóteles, quando dialoga, né, quando escreve a carta a Nicômaco, ele vai trabalhar conosco esses princípios. Então, isso parece que é bem simples, mas ao mesmo tempo nos escapa à vista, né? Se, por exemplo, se a pessoa, se a justiça, né, como ele coloca lá, se a justiça e a virtude são para essa pessoa um bem, aquilo é para ela um bem, é um patrimônio, ela acredita naquilo. Então, se aquilo para ela é um bem, se ela estima aquilo, então, na verdade, o seu comportamento será o quê? Justo e virtuoso, já que ela estima a justiça e o bem. Então, o nosso comportamento fala do nosso mundo íntimo. Então, Aristóteles vai dizer o seguinte: se a pessoa, por exemplo, ela busca os prazeres sensoriais, se ela busca, por exemplo, o apetite, né, então ela vai ser um comedor compulsivo. E são essas questões de obesidade mórbida que a gente vê. Aliás, essa tese nem é minha, né? Ela está na terceira parte da introdução da obra de Manuel Filomeno de Miranda, quando trabalha a questão que ele vai intitular de Nos Bastidores da Obsessão. E o título dessa obra, quem dá, inclusive, é Ivone do Amaral Pereira, quando Divaldo, em 1970, entrega o livro psicografado e a Ivone lê e fala dessa questão metafórica nos bastidores. O que acontece por detrás, que a gente não assiste. A gente olha o espetáculo e o que está acontecendo lá atrás. E esse bastidor da alma é a sua realidade íntima. E Miranda vai colocar, por exemplo, a glutenaria, que é a compulsão alimentar, como sendo uma porta larga para a obsessão. Ele vai colocar a inveja, a maledicência. Geralmente a gente lembra sempre do suicídio, do sexo, do álcool, né? Do fumo, como coisas que aparecem, estão ali muito evidentes. Manuel Filomeno de Miranda vai trabalhar questões sutis. Aliás, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, na obra Dramas da Obsessão, ele vai colocar questões graves de suicídio vinculadas à obsessão simples, que remetem a sugestões que a gente dá ouvido. Está lá no capítulo 23 da parte 2ª do Livro dos Médiuns, das obsessões. E esses processos de obsessão são sintonias que nós nos permitimos ter em função dos prazeres que nós escolhemos aquilatar. Por esse mesmo motivo, a gente vai deixar como mensagem final, já fazendo um salto aqui, lá no item 350 do Livro dos Médiuns, é o capítulo de número 29, né? A gente vai perceber Allan Kardec nos dizendo assim: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos.
Então, o compromisso é nosso. E ele se manifesta nas mais ínfimas atividades. Quem é fiel no pouco, o será no muito. São naquelas irritações que no dia a dia vão consumindo a gente se deixa levar. Os processos de distonia, que vão qualificando ou desqualificando, nessa perspectiva, a nossa estrutura perispiritual, e com isso nós vamos carregando o nosso próprio mundo íntimo. Se nós quisermos um mundo feliz, nós podemos estar doentes, mas ser doente é uma opção nossa. Se nós quisermos a felicidade em nós que não está neste mundo, nessa realidade objetiva, nós deveremos buscá-los como médiuns na vida, dentro de nós. Dialogando com aquele item terceiro que a gente leu por último, que é a parte terceira do item 28 do Livro dos Médiuns, que são os espíritas cristãos, aqueles que entenderam a mensagem de Jesus. E Allan Kardec, para facilitar a nossa vida, ele nos dá a definição de espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que empresta a domar as suas inclinações más. Bom, eram essas as considerações que a gente queria deixar como elementos reflexivos na tarde de hoje. Parece que foi só uma pontinha de tudo que tem para nos oferecer. É fantástico, fantástico tudo que você trouxe. Se você me permite, eu poderia abrir para pelo menos uma pergunta, se tiver alguém que queira fazer? Pode, estamos aqui sob a sua égide. Eu estou um pouco emocionada. Muita coisa boa. Então, eu vou deixar aqui aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Marcelo. Olha, se ninguém perguntar nada, é porque ou todo mundo entendeu tudo, ou então ninguém entendeu nada. É que tanta coisa que realmente, para fazer uma pergunta, já que ninguém falou, eu vou me arriscar aqui. Nós estamos vivendo esse momento, né, que é totalmente atípico, né, para toda a humanidade, né, e que quando você falou ali de viver a mediunidade, de compreender a mediunidade, ser médium na vida, eu vejo, talvez você me ajude a refletir nesse sentido, que nós estamos tendo a oportunidade de compreender ou de conhecer novas potencialidades, como médiuns, como trabalhador espírita, como cidadão, como um pai, uma mãe, porque não seria à toa esse momento que a gente está vivendo só para ficar dentro de casa. Eu vejo uma oportunidade ímpar na vida de todos que estamos encarnados nesse momento. O que você acha? O que você pensa? Quando nós estávamos ali próximo do Dia das Mães, aliás, foi no próprio Dia das Mães, a gente teve a felicidade de fazer uma live, né, com o Rossandro e mais outros 2 companheiros, e foi uma maravilha. E lá nessa live, durante a live, a gente se permitiu refletir que nesse período, né, a gente fica assim algo até constrangido de poder estar bem dentro de casa, sabendo que muitas pessoas passam por dificuldades. E quando a gente imagina essas dificuldades, a gente fica se pensando, né, o que a gente pode fazer para ajudar? Já que a reunião mediúnica, aquela onde a gente fica ali, né, numa sala, normalmente preparada, tem todo um conjunto de situações que giram em torno daquela reunião, a preparação das pessoas, a dinâmica da reunião propriamente dita, fisicamente falando, a gente parece que se sente meio vazio. A Benigna, que está aqui com a gente, né, numa outra live, ela expediu um comentário que eu achei super interessante. Ela falou assim, será que o médium
tirou férias nesse período, né? Quer dizer, como é que fica isso, né? Já que a gente não pode fazer o exercício medianímico à mesa mediúnica, como é que fica o médium, né? E aí, bom, primeiro que a mediunidade não é um furúnculo que eu preciso pulsar dentro de mim. A mediunidade, por isso que a gente começou pela definição de Kardec, no capítulo 14, todos nós somos médios, né? Essa influência ela é comum a todos. Então, nós podemos funcionar como intermediários, portanto, como médios, nas mais variadas situações da vida. Com a esposa, quando a gente lava a louça, a gente está fazendo um exercício mediúnico, por mais estranho isso pareça, porque nós estamos trabalhando. Quando a gente colabora com as atividades em casa, e essa colaboração ela vai desde a compreensão conceitual até a compreensão prática. O que é que significa isso? A distribuição das atividades domésticas. De repente, muitos homens lembraram ou perceberam que lavar louça não é atividade da mulher, que cuidar do filho não é obrigação só da esposa. E também se deram conta de que essa relação era uma relação escravocrata, de que muitos maridos faziam as suas esposas de empregadas domésticas, de serviçais às suas necessidades. E aí agora que eu não posso trazer uma empregada doméstica para poder trabalhar dentro da minha casa, eu me vejo na obrigação de fazer as coisas. E é curioso, porque no meu ambiente de trabalho a gente percebe, não, peraí, que vamos terminar a reunião, que hoje sou eu que faço o almoço, hoje sou eu que lavo a louça, hoje sou eu que limpo o banheiro, porque alguém precisa fazer. Isso dialoga com uma reflexão de que a gente não se constrói pelo que faz. A grandeza de uma alma não está exatamente nas suas atividades. Eu vou repetir. A grandeza de uma alma não está exatamente nas suas atividades. Está na forma como ela realiza essas mesmas atividades. Então, eu me lembro bastante de uma história contada por Chico Xavier, que ele vai ao Rio de Janeiro para receber uma homenagem na Federação Espírita Brasileira, lá na sede histórica da FEB Rio, né, na Avenida Passos. E para quem já visitou a FEB, eu estive lá muitas vezes, né, tem aquela escadaria grandona, são 2 lances grandes de escada, e o salão, com capacidade para mais de 500 pessoas, ele é retangular e longilíneo, assim, né? Então dá um espaço assim com muitos metros, 25 metros de distância, até a pessoa chegar da ponta onde fica a escadaria até a outra extremidade, onde fica a mesa, né? Com a solenidade, vamos dizer assim. E ele chegou-se ali e percebeu uma senhora no canto. E minutos depois aparece, né? Sobe, né? Surge pela mesma escadaria, nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes. Ele faz um movimento gestual para adentrar-se no recinto, observa a senhora, aproxima-se dela, ela não percebeu, mas ele, Bezerra de Menezes, dá um beijo na testa da mulher. E ele porta-se ali do lado depois de Chico. Aí Chico percebeu aquilo e ficou prestando atenção, mas não falou nada. Depois entrou Emmanuel. Quando Emmanuel entra, que dá conta daquela senhora, faz o mesmo movimento. Vai até lá, dá um beijo na senhora, entra e se posta ali do lado entre Chico e o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Aí Chico falou, bom, tem alguma coisa com aquela mulher ali, né? Dr. Bezerra entrou, deu um beijo. O Emmanuel chegou, deu um beijo. Aí aquela solenidade, né? Tudo bem organizado. Chico mentalmente pergunta. E Emmanuel responde para ele que aquela solenidade só estava acontecendo por conta do primor e do cuidado daquela mulher, que era uma serviçal lá na FEB. Ninguém deu conta dela direito, mas a espiritualidade percebeu. Então, a grandiosidade de uma alma não está exatamente no posto, na posição social que ela exerce. É óbvio que, a depender da posição social que a pessoa tem, aquela posição
pressupõe prerrogativas que facilitem determinadas ações, mas isso não significa que a pessoa as possua como dinâmica de atitude. Logo, o que determina a valoração espiritual de alguém é a forma como a gente executa as coisas. E nesse instante de reclusão social, nós estamos sendo convidados a reformular a nossa forma, a reestudar a maneira como a gente aporta a qualificação das nossas atividades. A gente está sendo convidado a refletir que não é à mesa que o médium atua no mundo, que quando ele tem uma situação dentro de casa, uma inclinação para uma discussão, aquilo ele faz o bom exercício da sua mediunidade, porque ele sintoniza com as entidades benfazejas, ele promove o acesso da harmonia dentro do seu próprio lar. Ele estabelece aquilo que Allan Kardec vai colocar no item 28 do capítulo 3º, da primeira parte do Livro dos Médiuns. Ele estabelece um comportamento de médium, de espírita cristão. Obrigada. Mais reflexão. O assunto é bem cheio de coisas, bem cheio de nuances. Tem uma, não sei se é uma pergunta, o espírita cristão, da Daisy, o espírita cristão, o verdadeiro espírita, está em número bem reduzido, não? Marcelo, que o homem demora tanto a acordar, deve ser porque o homem demora tanto para acordar para a realidade espiritual. Essa questão ela é complexa, né? A questão da Joana de Ângeles, ela trabalha isso com a gente, ela vai dizer que a maioria vive em consciência de sono, né? O que significa isso? A pessoa come, ela trabalha, dorme, faz sexo, come, dorme, né? Ela vive um processo cíclico. Ela vive um sono, inclusive sem sonhos, que é o primeiro passo do processo, né? Quando ela já sonha, quando ela vislumbra. E essas questões, elas são da alma, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Quando a gente falou lembrou aqui um pouquinho o pensamento de Aristóteles, né? Quando ele vai falar para a gente da questão do desejo e do prazer, da necessidade que o homem tem em relação às coisas, né? Então, para Aristóteles, desejar é buscar aquilo que nos é agradável, aquilo que nos faz bem, aquilo que para nós representa algo bom. Então, quando eu ainda não vivo a bondade, é porque, pegando carona na tese aristotélica, eu ainda não internalizei a bondade dentro de mim. É o caso da pessoa entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra nela. Quando a gente fala de regimento interno em reunião mediúnica, a gente usa o mesmo trocadilho, né? O regimento não está interno. A pessoa precisa de um regimento interno, isto é, externo, né? Regimento interno em relação à casa espírita, mas externo em relação a ela, porque o regimento interno dela ela não possui. Então, é um exercício. Até que a criatura acorde, o que a gente pode, deve e precisa fazer é entregar para as outras pessoas. Como exemplo, nós citamos aqui Manuel Filomeno de Miranda, e existe, né, na literatura de Manuel Filomeno de Miranda casos em que os espíritos são levados para as casas espíritas para que eles percebam o que é o cristianismo, o que é a busca pelo cristianismo verdadeiro, pela exemplificação, os templos religiosos de um modo geral, para que eles apreendam com o nosso comportamento. O que significa isso? Com os nossos decessos, com os nossos erros, com os nossos ajustes, mas, acima de tudo, com a nossa vontade de acertar. Para eu encerrar esse raciocínio, eu gosto de me servir de um exemplo de uma empregada doméstica que nós tivemos em casa, né? Lá no Rio de Janeiro, eu agora falo aqui de São Paulo.
Então, nós tínhamos uma empregada que ela lavava mal, ela passava mal, ela cozinhava mal, mas a gente ficava com ela. Aí você vai perguntar, Silvano, por que você fica com uma empregada que lava mal, passa mal, cozinha mal? É porque a gente confiava nela. Então, assim são os espíritos nobres em relação a nós. Nós somos imperfeitos, mas se nós entregarmos a eles a confiança, olha, eu sei que essas pessoas aqui, elas são imperfeitas, mas elas estão buscando acertar. Porque ninguém espera ser amoroso para depois amar. A gente aprende a ser amoroso no exercício do amor. E o exercício do amor pressupõe acessos e decessos. Então, isso faz parte da nossa historiografia. Nós somos aprendizes. E o aprendiz não tira nota 10 o tempo inteiro. O aprendiz tem hora que ele erra e tem hora que ele acerta. O que vai determinar o bom aprendiz? É a sua acuidade, a sua tenacidade. Não é se a pessoa errou ou se acertou que vai determinar. Por isso que a gente não pode julgar. Porque duas pessoas cometeram decesso, uma se esmerou por acertar e não conseguiu, e a outra nem tentou. Mas só Deus e a criatura, na relação entre os dois, é que sabe ali da encrenca, mas a gente que é de fora não consegue perceber. Então, o que determina isso é a movimentação da criatura, são os seus desejos. E a tese é de Jesus. Diga-me onde está o teu tesouro e aí que está o teu coração. Então, onde a gente coloca os nossos valores. Então, aqueles que ainda não acordaram é porque ainda possuem valores muito materiais. Por isso que o Espiritismo combate o materialismo. Às vezes a gente acha que quando o Espiritismo combate o materialismo, a gente está falando só de crença. Não, a gente está falando de comportamento, porque existe muito espírita que se diz espírita, mas valoriza as coisas materiais. Ele coisifica a sua espiritualidade. Então é aquele que dá qualquer presente para o Dia das Mães, porque ele precisa da coisa. Ele, no lugar de dar-se de presente ou fazer-se presente, que é o que a gente está precisando fazer agora como médium na vida, né? Fazer-se presente dentro de casa, e esse é o maior presente que Deus espera de nós nesse momento, a pessoa coisifica a relação. Isso é um processo materialista, e isso não dialoga com os princípios da doutrina espírita. Obrigada por mais essa resposta. Tem alguma pergunta mais? Estou vendo aqui, está todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho. Eu queria fazer uma pergunta. Então é a Leide está falando lá de Zurique, tá? Eu estou em Berna. Opa, Leide! Que maravilha! Aqui. Não se assuste. E concluindo aqui a sua... Você tem essa classifica, né, que você fez dos médiuns. Eu devo confessar que para mim é novo, eu ainda não li essa parte. Não tive ainda eu estou ainda em outros livros, ainda não vi nos detalhes do livro dos médiuns. Apesar de fazer mediúnica, a gente entra na parte, nos outros módulos, né, que ainda não me deparei com essa parte aqui. Então, eu tenho duas perguntas. Se os médiuns são esses aqui, né, graduados desses vários grupos, como é que você vê, então, a mediunidade partindo dos trabalhos dos médiuns posicionados nesse patamar de coisa, né, de situação, de entendimento? Como é que fica, então... Como é que flui essa mediunidade? O que é que influi, então, nessa mediunidade? A sua pergunta ela está no livro dos médiuns mesmo, sabe? Quando o Allan Kardec vai perguntar da influência moral do médium. Eu vou fazer questão de ler só um itemzinho, que é 283. Eu não vou me alongar, não, porque eu sei que o horário nosso aqui, o Deus Cronos, né, que é o Deus do tempo, é um Deus muito vigoroso. 283, olha. Olha a pergunta que Allan Kardec faz, né?
melhor. Deixa eu pegar ela aqui. Da influência moral do médio, 283. Isso, 270, 83. Esse aqui. O desenvolvimento da mediunidade. Tem gente que não gosta dessa palavra desenvolvimento. Ela está largamente utilizada no capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Às vezes a pessoa não gosta porque ela confunde desenvolvimento da mediunidade com a evolução moral do médium. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas isso é outra live. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Ou seja, aquilo que a gente comentou antes é Leide, né? É Leide? Leide. A Leide. Aquilo que Leide a gente comentou antes, que é a questão do grau, né? O grau da mediunidade. Então, o médium desenvolvido, ele tem as suas habilidades medianímicas, a sua compreensão mediúnica, educada, a sua sensibilidade, a sua capacidade de manifestar a percepção dos espíritos nas mais variadas formas. Isso impressiona, ele vê os espíritos falam pelo seu intermédio, escrevem pelas suas mãos. É isso que Allan Kardec está chamando aqui de desenvolvimento mediúnico, tá? E o que Allan Kardec está perguntando é se esse desenvolvimento guarda relação, ou seja, está na razão direta do desenvolvimento moral do médium. Isto é, para que o médium seja desenvolvido nessa perspectiva, ele então teria que ser moralizado? Essa que é a pergunta. E olha que interessante a resposta. Olha, não. A faculdade propriamente dita, a faculdade mediúnica, ela se radica, tem o seu radical. Aonde ela está? No organismo. A faculdade independe do moral. Ou seja, eu posso ter um médium, do ponto de vista do seu desenvolvimento, com compleições variadas, altamente desenvolvidas, e ser um espírito falido. Aliás, na maioria dos casos, assim o é, né? Ele recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Porque o fato dele ser um grande médium não significa que ele seja um grande espírito. Tem diferença. E quem responde isso não sou eu, é a 226 do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, tá? Da influência moral do médium. Mas ele continua, eu vou encerrar. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. O uso da mediunidade, que pode ser bom ou mal. Então, a mediunidade é neutra, conforme as qualidades do médium. Aí aqui ele está falando da moralização. Então, se o resultado medianímico é bom, o médium fez o seu papel de bondade no processo. Por isso que a gente trabalha a ideia do comportamento no médium. O comportamento, é o exemplo da empregada que eu dei. A empregada lava mal, cozinha mal, passa mal, mas eu entreguei a chave da minha casa para ela, porque eu confio nela. Porque o que determina a presença dos bons espíritos é a confiança que eles possuem em nós. Não é que nós somos criaturas angelicais. Se esperar isso, não vai ter médium. Ninguém é médium. Porque todos nós somos espíritos imperfeitos, com algumas raríssimas exceções, espíritos assim numa faixa, mas o mundo é de provas e expiações ainda. Então, nós somos criaturas imperfeitas, mas aquela compleição, sabe, Leide? Aquele desejo de fazer o bem, aquele Senhor, me ajuda, sabe? Inclusive, entender que tem coisa que dali para frente já não é mais para gente. Ó, Senhor, eu lembro uma vez o Divaldo fazendo uma palestra que surgiu uma situação lá, ele falou assim, agora é o Senhor que resolve, foi o Senhor que criou essa encrenca aí, não fui eu que criei. Quer dizer, é entregar para Deus o que é de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Que é o dele, não é o nosso, tá certo? Então a gente precisa ter um pouco essa expertise. E com isso, sabe, Leide, a gente vai interfaceando com os espíritos, eles vão gostando da gente, vão pegando gosto. É igual as relações humanas. A gente faz amizade com as pessoas, a gente vai conquistando a confiança das pessoas. E à medida que a confiança vai sendo conquistada, os vínculos vão sendo mais sólidos.
o nosso comportamento vai demonstrando amorosidade, vai demonstrando afeto, vai demonstrando confiança. E os espíritos apostam em nós, nos intuem, tiram a gente de armadilha. Se tem a gente que alguém querendo puxar o tapete da gente, eles criam todo o movimento, a gente nem sabe o que aconteceu, e a providência divina, através dessa confiança que nós conquistamos com o nosso comportamento, elas se fazem a nosso favor. Existe um mundo de cenários no invisível que acontece, e às vezes a gente nem se dá conta que esse cenário invisível se dinamiza através do nosso comportamento. Em ações simples, não. Hoje eu vou fazer uma prece. Oração. Orar não é placebo. Às vezes a gente esquece de orar. No capítulo 30 da obra Boa Nova, né, foi um presente para mim. Eu recebi uma missão lá do grupo, né, onde o nosso querido Haroldo faz parte, né, de falar sobre Maria, mãe de Jesus. E aí nós nos servimos do capítulo 30 da obra, né? É uma outra live, eu não vou comentar direito esse assunto, mas ali Maria, ao final, já desencarnada, ela percebe ali no calabouço os cristãos primitivos, assim, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? Daqui a pouco elas serão devoradas pelos leões, né? Conta a história, aquelas feras da Dalmácia eram salpicadas com sangue para aguçar o apetite, né, das feras. E os cristãos, idosos, em alguns casos até crianças, mulheres, homens, das mais variadas idades, eles eram soltos ali, ficavam um tempão no calabouço à luz do dia, cegavam, né? E as feras chegavam e os devoravam vivos. Arrancava braço, perna, a gente fica imaginando a cena. E Maria sabia que eles iam ser trucidados. E eles estavam naquela condição autocontida. E ela pensou assim, meu Deus, o que eu entrego para essas pessoas? O que eu dou para elas? Genuinamente, verdadeiramente. A Maria, a gente está falando da Mãe Santíssima. E, de repente, ela teve um eureka, né? Para me servir de uma expressão grega. Ela teve um descobrir. Ela lembrou que Jesus nos ensinou a oração dominical. Essa palavra dominical vem do latim, é a oração do Senhor. É onde a alma, a criatura fala com o Criador. Orar é abrir a boca da alma. Então a gente precisa lembrar de orar. E ela então incita uma cristã primitiva a cantar. O que é a música, senão a melodia feita de silêncio e de som? Essa mulher então começa a inundar o cântico naquele calabouço primitivo e altera-se a psicosfera daquele ambiente. Isso a gente precisa na oração, sabe, Leide, trazer para dentro da nossa casa mental, do nosso mundo íntimo. E viver em oração é como uma rosa que exala perfume. Devido ao adiantado da hora, daria para fazer uma perguntinha, Marcelo Shoa? Também queria fazer uma. Olha, olha, eu estou sob a égide da Silvana. Quem manda aqui é a Silvana. Eu sou só um papagaio. Daria, se o Marcelo responde, nós estamos aproveitando também, é claro que a gente... Pode ser? Pode. Então, eu sou Benigna, pertenço ao Centro Espírita Discípulo de Leão Denis, aqui do Rio de Janeiro. E pergunto o seguinte, a prática da caridade, Marcelo, guarda relação com a mediunidade com Jesus? Entendeu? Se a prática da caridade guarda a relação com Jesus. Com a mediunidade com Jesus. A prática da verdadeira caridade faz um link com a mediunidade exercida a serviço de Jesus. Você sabe que a pergunta, Benigna, que você está me fazendo é uma outra live, né? É uma outra live, mas como a gente veria essa atividade da verdadeira caridade com essa mediunidade no dia a dia, não é só no horário, na mesa mediúnica?
Sua pergunta é ótima. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma dica para essa resposta, né? A gente chama até de BIP, né? É a caridade como a entendia Jesus. Então, e a gente conhece a resposta, a benevolência, né? A indulgência e o perdão das ofensas. Então, quando a gente trabalha a benevolência, é o seguinte, quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, das questões 100 a 113, que Kardec coloca 10 classes em 3 grandes ordens. Então, a gente costuma dizer que nós somos espíritos de terceira ordem. Existem classes que compõem os espíritos de terceira ordem. E existem classes que compõem os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. Ali a gente vai perceber que é unicamente o desejo do bem. Basta que a gente uma única vez diga assim, eu vou esganar minha sogra, já não é mais espírito bom. É a compleição, o desejo do bem. Então, nós oscilamos entre faixas de frequência. É isso que caracteriza a benevolência. É a compleição à bondade. Quando ela chegar, eu vou falar com ela. Aí, o benevolente pensa assim, isso que eu estou pensando em fazer. Porque no nosso estágio evolutivo, sabe, Benigna, eu super acredito isso, a gente não tem condição de impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça, considerando o passarinho aqui metaforicamente um pensamento. Mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. Então a gente recebe um pensamento e a gente precisa refletir sobre aquele pensamento. Às vezes a gente até gosta do pensamento, agasalha. Mas é aquela dicotomia do homem velho para o homem novo, uma outra proposta. Foram milênios pensando e agindo de um jeito. Então, essa disruptura ela causa dor. O homem velho quer falar, aquele personagem quer dizer. Foi numa certa oportunidade, eu me referindo a uma existência anterior minha, o Divaldo falou assim para mim, meu filho, mas isso já ficou para trás. Porque às vezes a gente quer trazer o personagem, quer vivenciar Legião porque somos muitos, né? Tá certo que isso foi dito num outro contexto, mas nós somos o resultado das nossas múltiplas experiências. Então, a benevolência do médium, ela está nesse processo, sabe, Benigna, da gente querer falar um impropério e ficar quieto, não dizer nada. Isso é benevolência. É agir... A música foi feita de silêncio e de som. Às vezes, não dizer nada quer dizer muita coisa. Às vezes, o silêncio fala pra caramba. Não dizer nada para ninguém é aquele instante onde a gente diz muita coisa. Quantos conflitos familiares e sociais, quantas guerras nós não temos condição de impedir através do silêncio, através do ato de domar as nossas inclinações mais. Então, a benevolência é isso. Esse movimento de indulgência, esse movimento de se colocar no lugar do outro, é entender o seguinte, eu também ajo assim de vez em quando, que é aquele movimento de empatia, né? Eu também ajo assim de vez em quando. É a gente se reconhecer. A humildade, a palavra humildade, é o reconhecimento das próprias limitações. Mas quando a gente reconhece as próprias limitações, a gente também reconhece as nossas forças. Humildade é o seguinte, me dá isso aqui que eu consigo fazer. Não, isso aqui eu vou ter que entregar para a Jussara, que eu não dou conta. Isso é humildade. De humus, terra, a gente tem o mesmo referencial, vem do mesmo lugar. Tem coisa que... Humildade é o reconhecimento. Então, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, mas ele não era humilde? Mas é o autorreconhecimento. Eu sou o caminho, ele, Jesus dizendo. Na nossa condição, você consegue fazer esse bordadinho? Não sei, eu estou tão assim devagar. Não, consigo, me dá, o que eu faço? Foi uma habilidade que você desenvolveu. É a diferença entre ser bom e ser bonzinho. Porque o que você objetiva com isso não é projeção do ego, é a realização da atividade. Então, se o que aparece é a atividade em função do talento que você desenvolveu, que bom que você está ali para aplicar. Agora, a pessoa que não é indulgente, ela projeta o ego. Então, ela diz que não consegue fazer. Isso é orgulho. Se você sabe fazer, foi capacitado, teve toda uma vida onde Deus te instrumentalizou para agir, está pegando o teu talento e está enfiando debaixo da terra. Isso, o médium dialoga com essas questões, porque mediunidade não é espírito a gente abrir a boca e o espírito falar pela nossa laringe, não. Mediunidade é a ação na vida. Quem é médium na vida. A gente é médium no aeroporto, a gente é médium
passando na feira, comprando fruta. A gente é médium numa live. Nós somos... Porque o médium é o intermediário. É o momento onde Deus se serve de um cristão para expedir a sua benevolência, a sua misericórdia. Então, nós somos constantemente convidados a sermos intermediários da misericórdia de Deus. Isso é mediunidade. Isso está no item 159 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Só que a gente transformou esse processo num movimento de 1h30 sentado à mesa, onde a gente escreve, os espíritos escrevem e falam pelas nossas possibilidades. Isso é um dos processos da mediunidade. E posso te falar, nem é o mais importante. Porque o mais importante não é a mediunidade que a gente tem, é o que a gente faz com ela. E, nesse aspecto, o perdão das ofensas, né, para a gente trabalhar a ideia do BIP toda, o perdão das ofensas é muito difícil e, ao mesmo tempo, muito necessário. O que é perdoar? O que é um pernoite? É estabelecer um périplo acordado, né? Perdoar é estabelecer um ciclo completo de doação. Perdoar é doar. É doar-se o tempo inteiro, mesmo que o outro não entenda o seu processo de doação. Isso é o perdão. Porque o perdão é bom para quem dá, não necessariamente para quem recebe. Às vezes, quem recebe joga na lata do lixo, né? Metaforicamente falando. Mas aquele que dá, ele se enche de graça. Ele se enche de mediunidade. Porque é naquele momento que a misericórdia de Deus se faz. Então, quantos médicos da família não estão atendendo pessoas e estão funcionando como médios nesse instante? Quantas pessoas não estão na África, nessas regiões pestosas, no anonimato de suas atividades, funcionando como médios? E a gente está rotulando e circunscrevendo a mediunidade ao ato de exacerbação do fenômeno mediúnico. É uma reflexão para nós espiritistas, porque senão a gente dialoga, sabe, Benigna, com aquela parte dos médiuns fascinados. Obrigada. Respondeu, né, Benigna? Tem mais uma perguntinha e a gente encerra por causa do horário aqui. Já tem gente que está... Quem tem filho já tem que botar a filha para dormir aqui. Ana, na realidade, a resposta que Marcelo deu a Benigna até abrange o que seria a minha pergunta, que essa questão da pandemia que ele citou e da gente estar fora da casa espírita, aí de alguém ter falado que o médium está de férias, essas coisas todas, aí eu estaria... perguntando, né, se não seria assim, esse momento um pródromo daquilo que Jesus colocou para a gente, que dia viria em que nós construiríamos um templo dentro do coração. Então, eu perguntaria se seria esse momento de reflexão com vistas a essa construção do templo íntimo, já que a gente está cerceado de participar mesmo do templo de pedra, né? Para que nós façamos essa reflexão. Mas a resposta que ele deu, eu acredito que já abrangeu aí essa minha pergunta. É minha mãezinha, tá, gente? Ah, é, querida. Oh, Marcelo, muita gratidão. Eu espero que a gente tenha oportunidade de te ter outras vezes aqui. O Marcelo Benigna ficou com ciúme, hein? Ah, verdade. É porque eu sou um espírito... Olha, espírito falido tem muitas mães. Isso, espírito falido, espírito inferior tem muitas mães. Então, eu tenho a Daisy, que a que combinou comigo lá no mundo espiritual que eu ia reencarnar através dela. Nasci em berço espírita, inclusive, por conta dela, né? Então, já espírito encrencado, minha avó dizia o seguinte, esse aí Deus marcou, né? Então, foi mamãe que foi... É que ela botou o currículo primeiro, eu cheguei atrasada. Tem a Benigna, que é a mãe espiritual, né? E
e mora no nosso coração. Eu tenho uma outra mãe, que é a Darcy, que me conhece desde um dia de vida, Darcy Neves Moreira, né, que ajudou a construir praticamente a história da evangelização infanto-juvenil no Rio de Janeiro, né, desde a época que se chamava Liga Espírita do Estado da Guanabara. A Ana Spranger, que também reivindica a maternidade, a Aninha, ela diz que eu sou o filho dela. E recentemente eu ganhei uma outra avó, que é a Sueli Caldas Schubert, que me chama de neto. Então você vê como é que eu estou assim, precisado, né? Você está rodeado de almas boas, que maravilha. É, precisado. Porque... Então, espero então que você possa aceitar outros convites nossos no futuro, viu? Enquanto não puder ser presencial, será virtual, mas sempre com um grande prazer e uma grande alegria, tá? Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Aguinaldo, você está aí? Estou sim, Ana. Estou sim. Então, você faz a prece de encerramento para nós? Com muito prazer, querida. Com muito prazer. Então, ligue a sua câmera que aí a gente te vê, pode ser? Espera um pouquinho que eu vou fazer luz, porque eu estava na penumbra. Vá lá. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas reflexões, tá? Então, vamos aproveitar esse momento que nós já nos conectamos com Jesus e a espiritualidade maior. E que esse aprendizado de hoje fique em nossos corações, para que possamos utilizar do nosso amor para chegar até os corações dos nossos irmãos. Graças te damos, Senhor, por esse momento, e esteja no lar de todos aqueles aqui presentes, e que envolva também o coração daqueles que gostariam de estar aqui conosco. Muito obrigado, assim seja.